Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso preparatório aí de física para o concurso da Petrobras. Bom, na aula passada eu fiz uma rápida revisão de vetores, beleza? Comecei a falar de força, falando de que seria a força resultante, e iniciaríamos o estudo das leis de Newton, tá certo? Para não ficar cortado, preferi parar por ali e nessa aula a gente começar a falar sobre as leis de Newton, falaremos das leis e já faremos algumas aplicações desse estudo ainda nessa aula. Tranquilo? Então preste atenção aí, gente. Vamos falar das leis de Newton. Primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia. De acordo com a lei, o princípio da inércia, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma ação externa e altere esse estado que é dito inercial. Bom, assim falando, sei lá, eu acho que para muitos não fica muito claro, não. Eu também, para mim, eu acho que se eu não tivesse estudado um pouco mais sobre o assunto, eu não entenderia nada do que eu estaria falando agora. Primeira coisa é deixar claro o que é inércia, tá certo? O que significa inércia? Qual seria a definição de inércia? Beleza? Então vamos definir inércia, tá bom? Bom, a inércia é uma resistência natural do corpo à alteração do seu estado de movimento ou de repouso, tá certo? Então o corpo ele resistirá a uma alteração desse estado que é chamado de inercial. Para que ele saia desse estado inercial, então deverá existir uma ação externa para a alteração, ou do estado de movimento ou do estado de repouso. Então o corpo ele cria uma resistência natural, ou seja, algo que é intrínseco, é do próprio corpo, a alteração desse estado, beleza? Então essa seria uma definição para inércia, tudo bem? Bom, de acordo com o princípio da inércia, quando a resultante das forças que atua sobre um corpo, ela é igual a zero, tá? Ou seja, quando não existem forças atuando, ou quando a resultante das forças é igual a zero, nós temos duas possibilidades, ok? A primeira é o repouso, tá? Então, um corpo que encontra-se em repouso em relação a um determinado referencial que denominamos de referencial inercial, beleza? Um corpo que não encontra-se em repouso, então ou a resultante das forças é nula, ou ele simplesmente não tem nenhuma força atuando sobre ele. Essa condição nós chamamos de equilíbrio estático, tá? Mas existe uma segunda possibilidade. A outra possibilidade é que se a resultante das forças for igual a zero, o corpo ele poderá se encontrar em movimento retilíneo-uniforme, ou seja, um corpo que se desloca em linha reta com velocidade constante, ou não existe forças atuando sobre ele, ou a resultante delas também é igual a zero. Nesse caso, nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, existem duas condições de equilíbrio: o estático, o repouso, e o dinâmico, que é o movimento retilíneo-uniforme. Então, se você considerar uma pista de gelo, por exemplo, e você empurra um objeto, com certeza, ele vai demorar mais de parar. Por quê? A força externa, que seria a força de atrito, no caso do gelo, seria um atrito pequeno, fazendo com que esse estado de movimento ele se mantenha durante um tempo maior. Se nós imaginarmos agora uma situação fictícia de uma superfície perfeitamente lisa, tá certo? Então, esse corpo, não tendo uma ação externa, ele tenderia a continuar em movimento em linha reta com velocidade constante, ok? No dia a dia, observar movimentos com essa característica é meio complicado. O que nós vamos observar são intervalos pequenos, né? Em intervalo pequeno, um tempo pequeno, você vai observar um movimento retilíneo-uniforme. Mas na maioria das vezes, os movimentos eles serão variados e não uniformes, ok? Ou seja, mas a condição para que ele ocorra está bem clara a partir do princípio da inércia. Tudo bem? Bom, mas se por exemplo, estivermos analisando a queda de um corpo, tranquilo? Que cai de uma certa altura. A trajetória é reta, beleza? Só que a velocidade do corpo varia com o tempo. Então, nesse caso, o movimento, né, considerando um referencial no solo, observando a queda desse corpo, nesse caso, o movimento não é retilíneo uniforme. Então, como é que nós iremos explicar situações desse tipo, em que vai haver a variação de velocidade? Ou, por exemplo,
corpos que estão fazendo trajetórias circulares, ou seja, trajetórias não retilíneas. Como é que nós iremos explicar situações desse tipo? Desculpa, pessoal. Então, nessas situações, temos a segunda lei, o chamado princípio fundamental. Então, o que é a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental? Bom, se a resultante das forças sobre um corpo for diferente de zero, o que é que acontecerá? Que, por exemplo, na queda de um corpo, você vai ter uma ação gravitacional que vai acelerar esse corpo no movimento de queda. Então, nesse caso, a força resultante é diferente de zero. Então, sendo essa resultante diferente de zero, bom, de acordo com a segunda lei de Newton, sendo a resultante das forças diferente de zero, essa resultante de forças é diretamente proporcional à aceleração que o corpo estará submetido, sendo esses dois vetores de mesma direção e sentido, cujo módulo dessa resultante vai ser dado a partir do produto do módulo da aceleração vezes a massa do corpo, que nada mais será do que uma medida da sua inércia, ou seja, quanto maior a massa, maior a resistência que o corpo fará a alteração do seu estado de movimento ou de repouso, tá certo? Então nós temos aí a segunda lei, onde no sistema internacional de unidades a força vai ser dada em newtons, a massa vai ser dada em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá certo? É importante lembrar, eu já tinha dito para vocês, que o vetor força resultante e o vetor aceleração possuem mesma direção e mesmo sentido, tá bom? Eu vou trazer essa informação em algumas aplicações da lei de Newton, então é bom não esquecer. Vamos começar fazendo uma análise da cinemática, tá certo? Dos movimentos retilíneos, uniforme e uniformemente variado. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso slide. Bom, o que seria um movimento retilíneo uniforme? Nós já vimos agora que se a força resultante é igual a zero, o corpo estaria em repouso em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa não é nula, o que será nulo aí para fazer com que a resultante das forças seja igual a zero é a aceleração. Então, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração ela é nula. Isso fará com que a velocidade se mantenha constante, diferente de zero. Tá certo? Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele em que a trajetória é retilínea, a aceleração é nula, tá certo? E a velocidade se mantém constante. Ou seja, em instantes de tempos iguais, o corpo sempre vai percorrer a mesma distância. Tranquilo? Para esse movimento, nós só temos uma equaçãozinha, que também é chamada de função horária da posição. Tá? Todos os problemas de MRU a gente resolve com essa equação. Então, a função horária da posição é S é igual a S0 mais V vezes T, ou seja, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Uma função do primeiro grau, graficamente representada por uma reta crescente ou crescente. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos falar agora do movimento retilíneo uniformemente variado. MRUV. Bom, nesse movimento, a velocidade varia com o tempo, mas ela não varia aleatoriamente, ela varia uniformemente. O que vai garantir essa uniformidade da variação da velocidade é a aceleração, que é diferente de zero, evidentemente, mas ela será constante. A aceleração não varia. Está variando com o tempo. É a velocidade e, evidentemente, já que o corpo muda de lugar, a posição também varia com o tempo. Tranquilo? Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade é variável, tá certo? A aceleração é constante, diferente de zero. Nós temos aí três equações nesse movimento, tá? Bom, a função horária da posição, velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes o tempo. A função horária da posição, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, que a gente vai usar bastante nas questões da Petrobras. A velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Tranquilo? Então, com essas três equações aí, do movimento uniformemente variado, a gente consegue resolver qualquer problema de MRUV. Tranquilo? Só para fechar esse bloco de revisão da cinemática do movimento, deixando claro que a gente está sendo muito prático nessa parte, porque assim, vocês terão poucas questões de cinemática.
tá? Vai acontecer questão de lançamento e tal, mas são poucas, tá? Então a gente perderia tempo aqui fazendo um monte de questões de cinemática, ficar discutindo gráfico de cinemática, cai muito pouco. Lógico, é a contribuição de vocês também, beleza? Tem que dar uma revisada aí, pegar um bom livro de física. Nós temos um material que vocês receberão, tá lá em PDF, que vai auxiliar vocês, mas evidentemente que esse trabalho é conjunto de vocês com a gente. Então, o estudo aí de vocês, pegar um livro de física ou sites especializados, a gente pode indicar alguns também, vai ajudar no processo de aplicação, tranquilo? Bom, só para finalizar essa etapa de revisão dos movimentos, da cinemática dos movimentos retilíneos, eu vou falar sobre cálculo de velocidade escalar média. Bom, são 3 equações para cálculo de velocidade escalar média, tá certo? A primeira, tá? Velocidade média ΔS sobre ΔT, tá? Se aplica a qualquer movimento. A distância percorrida dividida pelo tempo, ok? Então, tanto cabe para o MRU como para o MRUV, ok? A segunda, que seria uma média aritmética das velocidades inicial e final. Isso aí não cabe para o movimento retilíneo uniformemente variado. E a terceira e última equação para o cálculo de velocidade média, 2 vezes V1 V2 sobre V1 mais V2. Essa equação é mais específica. Ela só poderá ser utilizada quando o mesmo corpo percorre distâncias iguais com velocidades ou médias de velocidade diferentes, tá certo? Então nós temos 3 equações aí possíveis de serem utilizadas para cálculo de velocidade escalar média. Tranquilo? Pronto, gente. Calma que a gente vai ter aplicações dessas equações. Primeiramente, só uma revisão das mesmas, ok? Mas vamos voltar para as leis de Newton, que falta eu falar da terceira lei. Beleza? Vamos nessa. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. De acordo com a terceira lei de Newton, toda ação está sujeita a uma reação de mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos, certo? Então, essa tão conhecida terceira lei que as pessoas usam no cotidiano aí, nem sempre, digamos assim, tem a ver com o que Newton disse, mas as pessoas costumam utilizar como virou um dito: olha, toda ação tem uma reação. Aqui a gente está falando de força, tá, gente? E a terceira lei, na verdade, está nos dizendo o seguinte: não existe força só. A força não é solteira. Ela sempre vem em pares. O que é vir em pares? É sempre uma interação entre corpos, gente. Tudo bem? Então, toda ação está sujeita a uma reação. Na verdade, a interação entre corpos, essa interação, vai acontecer nos dois e não em um único, tá? Então, toda ação está sujeita a uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Alguns autores, eles não gostam nem desse termo ação e reação. Por que não gostam? Porque, assim, para quem lê, uma interpretação pode surgir de forma meio que equivocada, né? Do tipo, toda ação está sujeita a uma reação. Parece que a ação acontece em um instante e após a ação ocorre a reação. Na verdade, as coisas acontecem no mesmo instante e não em tempos diferentes. Então, é por isso que alguns autores eles não gostam muito desse ação e reação, tá bom? Então, é bom que fique claro que essa interação, né, vai acontecer em corpos distintos, com a mesma intensidade, mesma direção, em sentido contrário. Alguns acabam se confundindo um pouco, porque às vezes quando a gente fala assim, pô, como é que toda ação de mesma intensidade? Eu dei um murro na parede e a parede não teve nada e minha mão arrebentou toda, tá? Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar de detalhes importantes, né? Você dá um murro na parede, o material que é feito a parede não é o mesmo material que é feito as mãos. As intensidades são iguais, porém as consequências não. Então, deixando claro que o fato de forças terem a mesma intensidade não significa que os corpos estarão sujeitos à mesma consequência devido à ação dessas forças, tá bom? Importante isso, ok? Mas também é importante lembrar a ação e reação. É importante lembrar em relação a ação e reação. Veja bem, tá?
tá? Olha só. Digamos que uma força que está sobre uma superfície, tá? O movimento desse conjunto por esses blocos, tá? Mas para o bloco B se mover, o bloco A aplica uma força de F de A. Ser a lei de Newton. Está sobre a mesma intensidade, mesmo sentido. Então, aplica uma força com a mesma intensidade de A, que A aplica em B, com a mesma direção, só com sentido contrário. Tranquilo? Então, eu tenho aí dois vetores de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos. Bom, quando a gente tem vetores com características, a soma vetorial deles, a resultante daria zero. Não é isso? Já que eles têm o mesmo modo e sentidos contrários, ou lembrando, mesma direção. Bom, então a resultante entre a força de A em B e a força de B em A seria zero. Então, sendo assim, eu posso dizer que o par de ação e reação, está havendo anulação desse par. Verdade? Bom, antes de responder essa pergunta, vocês estão aí pensando, tá? Nada ainda, eu só vou trazer uma outra situação. Considere esse corpo, tá? E sobre esse corpo atuam duas forças, uma força F1 e uma força F2. Considere que os módulos de F1 e F2 são iguais. E eu quero determinar a resultante das forças que atuam sobre essa bola aí. Tranquilo? Bom, nesse caso, já que as forças têm a mesma direção em sentidos opostos, cai no segundo caso particular que nós já vimos, para a soma de vetores. Então, nesse caso, a resultante aí seria, o módulo da resultante seria dado pela diferença do módulo dos vetores que estão sendo somados. Bom, como essas forças têm a mesma intensidade, como eu tinha, então, no nosso caso aí, a resultante seria igual a zero. Bom, a gente costuma dizer nessas situações que as forças se anulam. Eu não gosto muito desse termo se anulam. Eu prefiro se equilibram. Sabe por quê, gente? Porque às vezes quando a gente fala assim se anulam, parece que essas forças foram aniquiladas. Não, elas continuam atuando, mas há um equilíbrio delas. Tudo bem. Se para você ficar mais fácil, isso não gera nenhuma dúvida na sua cabeça, não tem problema. Continue utilizando e eu vou utilizar aqui também, já pensando nessa forma de ficar mais fácil para vocês entenderem a resolução dos problemas, elas se anulam. Tá bom? Certo. Nesse caso, elas se anulam, anteriormente não se anulam. Tá. Observe que nessa situação, as forças F1 e F2 elas estão atuando no mesmo corpo, na bolinha. Já no caso anterior, FAB está aplicada em B e FBA está aplicada em A, ou seja, essas forças estão aplicadas em corpos distintos. A ação e reação, sempre essas forças, esse par sempre estarão em corpos distintos, nunca no corpo. Consequentemente, não teremos nunca anulação da ação e reação. Por quê? Porque elas nunca estarão aplicadas no mesmo corpo, e sempre em corpos diferentes, tá certo? Para que uma força possa se equilibrar com outra, então elas devem estar atuando no mesmo corpo e não em corpos diferentes. Tranquilo, gente? Então vamos lá, gente. Vamos falar agora de algumas forças que costumamos chamar de forças importantes, que vai nos ajudar aí nos problemas, né, na interpretação dos problemas que envolvem aplicações das leis de Newton. Tudo bem? Vamos começar falando sobre a força-peso. Então, a força-peso, importante lembrar que a gente só vai analisar movimentos próximos à superfície da Terra, tá bom? Bom, por que eu estou salientando isso? Porque, sendo assim, eu posso, sem medo de cometer algum erro, dizer que a força-peso, a força gravitacional, elas se assemelham, ou seja, nós estamos falando da mesma força, tá bom? Então, podemos então definir como uma força que o centro de gravidade da Terra exerce sobre todo e qualquer corpo que está dentro de uma região que é chamada de campo gravitacional. Então, essa força ela vai estar sendo exercida sobre esses corpos, terá sempre direção vertical e sentido para baixo, tá certo? Mas, de acordo com a terceira lei de Newton, força e interação, ou seja, então os corpos também exercerão sobre a Terra, sobre o seu centro de gravidade, uma força de mesma intensidade e mesma direção em sentido contrário, que eu chamei de menos P. A intensidade dessa força vai ser dada pelo produto da massa do corpo, que está sendo atraído, no caso, pela Terra,
vezes a aceleração da gravidade, ok? Bom, uma outra força importante no nosso estudo é a força normal. O que seria a força normal? A força normal, gente, é uma força de compressão entre superfícies rígidas, tá certo? Então, entre superfícies pode existir forças de compressão ou forças tangenciais, também podemos chamar de forças de cisalhamento. Mas a força normal é uma força de compressão entre superfícies. Então, quando eu tenho superfícies rígidas e elas se comprimem, essa interação entre elas nós chamamos de força normal. Então, considere essa mesa aí, ó, e por consequência da força normal, da força gravitacional, uma cesta, ela exerce sobre essa mesa uma força de compressão, tá certo? Ou seja, a ação. Mas de acordo com a terceira lei de Newton, toda a ação está sujeita a uma reação, tá certo? Essa interação, tanto ação como reação, eu posso sim chamar de força normal. Só a título de identificação, tá? de simbolismo, eu chamei a força que a cesta exerce sobre a mesa de menos Fn, a força que a mesa exerce sobre a cesta de Fn, tá certo? Mas a força normal tanto pode ser sim denominada como a força que a cesta exerce sobre a mesa ou que a mesa exerce sobre a cesta. Tudo bem, gente? Pronto. Importante falar sobre a força normal, que essa força ela sempre estará aplicada perpendicularmente à superfície de interação entre os corpos, ok? Assim como outro detalhe importante, que essa força normal, a sua intensidade, ou seja, a forma de determinar a sua intensidade, não tem uma fórmula única, tá? Vai depender de cada situação que nós estamos analisando, tudo bem? Então, não tem uma equação para o cálculo da força normal, como, por exemplo, nós temos para o cálculo da força peso, que é massa vezes gravidade. A gente vai analisar de acordo com cada situação, tranquilo? Então, primeira observação, que a força normal é perpendicular à superfície. E segundo, vamos ver como é que a gente calcula a força normal. Para a gente poder calcular a força normal, nós temos que ver situações e, dentro de situações possíveis, equações para o cálculo dessa força normal. Eu vou começar com uma situação que já apareceu numa prova do concurso da Petrobras, Banca Cés Gran Rio, mas para o cargo de perfuração, tá bom? Mas antes de resolvermos a questão, primeiro nós iremos fundamentar, tá bom? Então, preste atenção. Peso, elevadores e peso aparente. Considere que um operador da Petrobras está dentro de um elevador panorâmico, tá certo? E dentro do elevador temos uma balança graduada em newtons. E nós queremos saber qual é o registro dessa balança. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos nessa. Olha só. Primeiramente, o que é que a balança mede? Tá? Bom, para começar, nossa balança aí mede força, porque ela está graduada em newtons. Tá? Então a balança vai medir o peso desse operador. Gente, vamos primeiro prestar atenção a um detalhe. Se o cara estiver sobre a balança, tem compressão no piso da balança e tem medida. Se ele sair da balança, não tem mais compressão no piso da balança, não tem mais medida. Sobre a balança ele tem peso, porque ele está sendo atraído pelo nosso planeta. Quando ele sai da balança, ele continua tendo peso, porque ele continua sendo atraído em direção ao centro de gravidade da Terra. Porém, não tem mais registro na balança, porque não tem mais compressão no piso da balança. Bom, o que é que eu quero concluir junto com vocês? Que para ter medida no piso da balança tem que ter compressão no piso da balança. E essa força de compressão no piso da balança nós chamamos de força normal. Então o que a balança mede é a intensidade da força normal, desde que essa balança seja uma balança de piso. Tudo bem? Então olha só, gente. A balança mede a intensidade da força normal, mas não significa que esse valor não possa ser igual ao peso. Pode ser, como também pode não ser igual. Tranquilo? Quando é que a balança vai medir o valor que corresponde ao peso real da pessoa? Bom, nós iremos analisar exatamente isso agora, tranquilo? Considere que o elevador está parado em relação a um referencial fixo no solo, beleza? E, consequentemente, o nosso operador também está parado em relação a esse mesmo referencial. As forças que atuam sobre ele, a força peso e a força normal. Para que o equilíbrio, ou seja, para justificar essa condição de equilíbrio dele,
Então a força resultante que atua sobre ele é igual a zero. Observe aí, ó, que eu coloquei no meu slide, aquilo que eu já tinha falado em relação à medida da balança, tranquilo? Bom, nesse caso, força normal menos peso vai ser igual a zero, já que a resultante é nula, a força normal é igual ao peso. Ou seja, nessas condições de análise, o elevador parado, a medida da balança corresponde ao real peso do nosso operador aí, tranquilo? Existe outra situação onde a balança vai medir o peso real. Qual seria a outra situação, as outras situações? Se o elevador subir com velocidade constante ou se ele descer com velocidade constante. Porque nessa situação a força resultante também é igual a zero, tá? Um movimento retilíneo-uniforme. Ou seja, força normal menos o peso vai ser igual a zero, a força normal vai ter o mesmo valor do peso. Então, nessas situações, o movimento para cima com velocidade constante, o movimento para baixo com velocidade constante, a medida da balança também será igual o real valor do peso, tá certo? Então, o peso real será medido quando o elevador está em repouso ou em movimentos retilíneos para cima, movimentos retilíneos uniforme para cima ou para baixo, tranquilo? Mas vamos analisar outras situações. Se o elevador estiver subindo acelerando, desacelerando, para baixo acelerando ou desacelerando, o que é que acontece com a medida na nossa balança? Vamos nessa. Gente, primeiro vamos analisar um movimento acelerado para cima. Importante lembrar para vocês, gente, o seguinte, tá? Toda vez que o corpo faz um movimento retilíneo, tá? E acelera nesse movimento, a força resultante vai estar no mesmo sentido do movimento que ele faz, tá bom? Por exemplo, você abandona um corpo de uma certa altura. Esse corpo vai caindo, vai acelerando nesse movimento de descida, a força resultante aponta para baixo e o movimento também é para baixo, ou seja, a sua velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Já no movimento retilíneo desacelerado, a força resultante ela está no sentido contrário do movimento. Vou dar um exemplo. Você empurra uma cadeira sobre, sei lá, um piso de madeira. Então ela vai se mover, mas ela vai parar. Enquanto ela se move em um sentido, a força resultante, que no caso aí seriam as forças de resistência ao movimento, como atrito, resistência do ar, vão estar no sentido contrário do movimento que essa cadeira faz. Então sempre no movimento retilíneo desacelerado, a força resultante está no sentido contrário do movimento. Tranquilo? Porque eu estou relembrando isso, porque isso vai ser importante na nossa análise. Tá bom? Então vamos nessa. Quais são as forças que atuam sobre o nosso operador aí, ó? A força peso, atuando no seu centro de gravidade, e a força normal, que é a força que o piso da balança está exercendo sobre os seus pés. Tranquilo? Como o elevador está subindo e acelerando, a força resultante aponta para cima, no mesmo sentido do seu movimento. E para essa resultante apontar para cima, a força normal, nesse caso, tem que ter uma intensidade maior do que a força peso, já que nós só temos essas duas forças atuando sobre ele. Tranquilo? Bom, utilizando a segunda lei de Newton, após a análise das forças, nós temos que força normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu posso utilizar essa equação para determinar a intensidade da força normal nessa situação. Observe, o que a balança mede é a intensidade da força normal, e a força normal, nesse caso, ela tem um valor maior do que o peso. Então, na balança vai aparecer um valor superior ao do peso. Esse valor, aparentemente, seria o peso da pessoa, mas não é o valor real, porque as condições de medidas não são condições ideais, que não seria, no caso, o elevador parado ou se movendo com velocidade constante. Então, esse valor que vai aparecer na balança, a gente chama de peso aparente, tá bom? Então, quando aparecer o termo peso aparente, cuidado, não é o valor real, e sim aparente. Esse valor aparente medido vai estar nessas condições de movimentos acelerados. Tranquilo, gente? Vamos ver mais situações. E se esse elevador estiver subindo retardado ou desacelerando? Bom, as forças são as mesmas, tá, gente? Peso e força normal. Só que enquanto ele sobe, a força resultante está no sentido contrário do movimento que ele faz. Então ele vai para cima e a resultante vai estar apontando para baixo. Para que eu tenha uma resultante apontando para baixo e as forças são as mesmas, nesse caso a força peso tem um valor maior do que o da força normal, tá bom? Sendo assim, gente, eu posso escrever a segunda lei de Newton como sendo peso menos força normal, que é igual a massa vezes a aceleração, tá certo?
Bom, agora vamos analisar movimentos para baixo. Primeiro, para baixo acelerando, tá? As forças atuantes são as mesmas, peso e força normal. A resultante aponta para baixo, já que ele acelera no mesmo sentido no movimento. Nesse caso, a força peso tem um valor maior do que a força normal, para que a resultante esteja para baixo. Então fica peso menos força normal, que é igual a massa vezes aceleração. Observe que essa equação foi igual ao anterior, no movimento para cima desacelerando. Tá bom? Se o módulo da aceleração para baixo foi igual ao módulo da desaceleração para cima, e as massas que nós estamos analisando é a mesma, então nós encontraremos o mesmo valor como medida da balança. Tudo bem? Bom, para fechar, movimento para baixo desacelerando. Tá? Então, no movimento para baixo desacelerando ou retardado, nós teríamos, primeiro, as forças são as mesmas, tá, gente? A força peso e a força normal. Então, e agora? Vamos analisar essa situação. O movimento é para baixo, mas ele desacelera. Então, a força resultante aponta para cima. Tranquilo? No sentido contrário do movimento, gente. Então, analisando essa situação, para que a resultante aponte para cima, e as forças são peso e força normal, e a força normal aponta verticalmente para cima, ela tem que ter uma intensidade maior do que a força peso. Utilizando a segunda lei de Newton, mais uma vez, então fica a força normal menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. O ideal, gente, não é gravar essas equações, não. É analisar cada situação. Esse é o ideal. Porque vocês vão ter muita coisa para estar memorizando. O ideal aí não quando for assim, assado. Quando for assim, não. Vamos analisar cada situação e aplicar, tá bom? Vou trazer, então, uma situação onde isso que acabamos de ver foi cobrado na prova da Petrobras, tá bom? Vamos lá. Concurso da Petrobras para perfuração, ano de 2011. A questão diz assim, um elevador parado, uma carga de 5 vezes 10 a terceira newtons repousa sobre uma balança. Em um determinado momento, o elevador começa a descer e a balança passa a registrar 4,98 vezes 10 a terceira newtons. A aceleração do elevador, nesse momento, vale em metros por segundo ao quadrado. Nos dá a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Gente, o primeiro detalhe importante, tá? Quando o elevador está parado, eu falo parado, deixa para lá. Quando o elevador estava parado, o registro da balança é de 5 vezes 10 a terceira newtons, ou seja, o elevador parado, a balança registra o real peso, tá? No caso aí que seria de 5.000 newtons. Quando esse elevador está descendo, o registro da balança passa para 4,98 vezes 10 a terceira newtons, ou seja, 4.980 newtons, um valor menor do que o real, ok? Então, a força normal agora tem um valor menor do que o peso, no movimento para baixo. É isso que está acontecendo. Tranquilo? Vamos resolver agora. Nossa carga vai ser o nosso operador mais uma vez. As forças que atuam, força peso, força normal. O valor da força peso é 5 vezes 10 a terceira newtons. O valor da força normal, que é o que está sendo registrado pela balança, 4,98 vezes 10 a terceira. O valor da força peso é maior do que o da força normal. Eu já posso chegar a uma conclusão de algo que a questão nem me perguntou. O que é que está acontecendo nesse movimento de descida? Ele acelera ou desacelera? Como a força peso é maior do que a força normal, ou seja, eu teria uma resultante apontando para baixo, no mesmo sentido do movimento, então ele está fazendo um movimento acelerado para baixo. Esse não é o único possível, né? Nesse caso, para esses valores, sim, mas eu posso ter um movimento para baixo desacelerando, que nesse caso não é, tá certo? Bom, a força peso tem intensidade maior do que a força normal, ok? Então vai ficar peso menos força normal, que é igual a massa vezes a aceleração. O peso é 5.000 newtons, a força normal 4.980. A massa vale 500 kg, lembre-se que o peso é 5.000, a aceleração da gravidade vale 10, e que peso é massa vezes gravidade. Ok? Então o valor da aceleração será de 0,4 metros por segundo ao quadrado, ou, em notação, 4 vezes 10 a menos 2. Alternativa, letra D. É isso aí, gente. Observe, então, uma aplicação, né, do que a gente acabou de falar, né, de peso aparente, e de como a força normal, a equação que nós utilizamos para sua medida, apesar de equações muito parecidas, eram diferentes, não tendo, então, uma equação única para cálculo da força normal. Vai depender de cada situação.
No próximo encontro eu vou mostrar para vocês outras situações, por exemplo, no plano inclinado, e que a força normal, nessa situação, uma nova equação, uma nova situação, uma nova forma de cálculo da força normal para esse caso, e está com tanto caso, para essa situação que é do plano inclinado. Tranquilo, gente? Então, a gente fica por aqui nessa aula, e na próxima a gente continua falando sobre aplicações das leis de Newton, continua mostrando outras situações onde nós iremos fazer análise de forças e determinação de força resultante. Ok? Até a próxima.